Oi, pessoal! A nossa aula de hoje é uma aula sobre revisão de conceitos de genética. Então, a gente vai começar uma série de aulas de revisão para a nossa E. E é importante que vocês saibam alguns conceitos para vocês conseguirem resolver os exercícios de genética. Então, essa é a ideia, a gente revisar conceitos importantes. O primeiro conceito que eu queria comentar com vocês é o conceito de cromossomo. Então, isso aqui é um modelinho que eu fiz, simplificado, de um cromossomo. Lembrando que cromossomo é uma estrutura formada por uma molécula de DNA enrolada em proteínas. Então, olha só. Qual seria a ideia, galera? Se isso aqui é o nosso cromossomo, a gente tem que o barbante seria a molécula de DNA. Lembrando que cada cromossomo ele é formado por uma única molécula de DNA e essa molécula ela está enrolada, ela se enovela ao redor de proteínas que estão representadas por essas bolinhas rosas, ok? Isso aqui seria um cromossomo de um eucarioto. Cromossomo de eucarioto é um cromossomo linear, normalmente, tá? E se eu puxar, então, como se eu tivesse puxado o DNA desse cromossomo, a gente vai ver que o DNA ele é formado por fragmentos que eu representei em cores diferentes, que são os genes, que a gente vai discutir mais para frente. O que eu quero que vocês lembrem? Eu quero que vocês lembrem que cada cromossomo é formado por uma única molécula de DNA envolta em proteínas, e essa molécula de DNA, na verdade, é uma molécula, olha, de dupla fita. Estão vendo que eu consegui abrir aqui o barbante? Então, é como se fosse isso, tá? E esse DNA, ele contém as informações genéticas do organismo. Todas as informações para a produção de todas as proteínas, das características daquele organismo, estão no seu material genético, que no caso é o DNA. Beleza? Então, só para mostrar aqui, pessoal, essa aqui seria a representação, então, do nosso DNA. E o DNA, como eu comentei com vocês, é uma molécula que tem uma dupla fita, a gente diz que ele tem um formato de dupla hélice, só que o DNA ele é formado por moléculas, estruturas menores, que são chamadas de nucleotídeos. Então, todo o DNA ele é composto por uma sequência de nucleotídeos, e nós temos 4 tipos, de acordo com a base nitrogenada, né, de cada nucleotídeo, a gente tem 4 diferentes tipos. A gente tem a adenina, que a gente representa pela letra a timina, que a gente representa pela letra T, a citosina, representada pela letra C, e a guanina, representada pela letra G. Tá? Então, esses são os nucleotídeos que vão formar o DNA. Todo o DNA ele é formado por uma sequência de nucleotídeos, isso para todas as espécies. E o que vai variar de um DNA de uma espécie para outro é justamente o tamanho da molécula, né, dos seus cromossomos e a sequência desses nucleotídeos. Tranquilo? Ok. Mas vamos imaginar então que a gente pegou aqui o nosso DNA e a gente pegou um gene específico, um pedaço, um trecho do nosso DNA, que é um gene, ok? Então, vamos analisar agora o gene em si. Então, imagina que eu cortei um pedaço do DNA e eu estou observando o gene. Dei um zoom. Assim como o DNA ele é formado por nucleotídeos, o gene, como ele é um fragmento do DNA, ele é um trecho do DNA, ele também é formado por uma sequência de nucleotídeos. E o que é o gene em si? O gene ele é uma sequência de DNA, né, um fragmento do DNA que tem a instrução para a produção de um produto funcional. Normalmente esse produto é uma proteína. Então ele tem as instruções para a célula produzir uma determinada proteína que vai ter uma função naquele organismo, seja uma função estrutural, seja uma função enzimática. Então existem várias proteínas com funções diferentes, a gente viu isso ano passado, certo? O que é importante? Então, cada gene ele tem um tamanho específico e ele tem uma sequência de nucleotídeos específicas. Então, eu peguei aqui uma região desse gene e eu estou mostrando que a sequência é ATG, GCA, TAC, GAA. Esse fragmento do gene, ok? Acontece, galera, que existem situações em que podem ocorrer mutações no nosso material genético e, em alguns casos, aleatoriamente, essas mutações elas podem atingir uma sequência de um gene.
Então, lembrando que essas mutações são aleatórias. Normalmente, essas mutações elas ocorrem quando a célula está se duplicando, no momento de replicação da célula. Quando ela faz cópia do seu material genético, pode haver algum erro e aí ser introduzida uma mutação nesse gene. E essa mutação ela pode ser por substituição de nucleotídeo, então eu posso ter uma substituição de um nucleotídeo por outro, ou perda de nucleotídeo, ou ganho de um nucleotídeo, ok? E isso vai alterar a sequência do gene. Na maioria das vezes, como eu comentei, então essa mutação ela ocorre naturalmente, é um processo natural que ocorre durante a replicação celular. Entretanto, existem alguns produtos, algumas substâncias que são chamadas de substâncias mutagênicas. E essas substâncias elas podem ser químicas ou ambientais. Então, um exemplo clássico é a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta ela é mutagênica, por isso que é importante a gente usar filtro solar para proteção da nossa pele em relação aos raios ultravioletas, tá? Então vamos supor que esse gene ele sofreu uma mutação. Então reparem que a sequência desse gene representado aqui embaixo, ela foi alterada simplesmente pela substituição de um nucleotídeo. No local daquele T, daquela timina, foi introduzida uma guanina, um G. O que eu tenho então? Eu tenho uma diferente versão de um mesmo gene. Diferentes versões de um mesmo gene são chamadas de alelos. Alelos. Então, lembrando, o que são genes alelos? Genes alelos são diferentes versões de um mesmo gene. E esse gene, ele tem a receita para uma determinada característica. Então, vamos supor que esse gene, ele tenha a receita para a produção, para a pigmentação do pelo de coelhos. O primeiro exemplo que eu dei, né? A primeira sequência, ela teria a informação para a produção de pigmentos que levariam a cor do coelho, do coelho se tornar um coelho preto, beleza? Então, só que com a mutação, o que ocorreu? Essa proteína, ela teve uma pequena alteração e ao invés agora de eu ter um coelho preto, esse gene não vai determinar mais a cor preta. Esse gene mutado, esse outro alelo, vai determinar a cor do coelho marrom. Beleza? Então, reparem que genes alelos são variações de um mesmo gene que vai ser responsável por uma mesma característica. Nesse caso aqui, qual é a característica? Cor do pelo do coelho. E aí eu tenho esse gene que é responsável pela cor preta, e esse outro alelo desse gene que é responsável pela cor marrom. Tranquilo? Vamos imaginar agora uma situação onde a gente tem a seleção natural agindo. A gente já estudou um pouquinho de evolução, então vamos introduzir um pouco desse conceito. Vamos supor que, inicialmente, a população ela era formada por coelhos pretos e que, aleatoriamente, ocorreu uma mutação nesse gene, gerando um novo alelo, e esse alelo agora ele determina a cor marrom no coelho. Beleza. A partir daí, a gente vai ter, então, uma variabilidade dentro de uma população. A gente vai ter coelho preto e coelho marrom. Vamos supor que esses coelhos eles vivam em um ambiente arenoso, onde a cor marrom do pelo ela é similar à areiazinha, né, onde eles vivem. Naturalmente, esse coelho, nesse ambiente, esse coelho marrom, ele vai ficar menos exposto a predadores, tá? Por quê? Por conta da coloração dele. Então, essa mutação, nesse caso, vai ser uma mutação favorável, onde os coelhos pretos, por eles aparecerem mais naquele ambiente, para os predadores vão tender a predar o coelho preto e, naturalmente, na população, o que a gente vai ter? A gente vai ter um aumento na frequência desse alelo que gera coelhos marrons. Por quê? Porque o coelho preto está sendo predado, o coelho marrom ele vai estar melhor adaptado àquele ambiente, então ele consegue sobreviver, se reproduzir e passar esse alelo para os seus descendentes. E aí a gente vai ter, então, um aumento da frequência desse alelo agora na população. Eu dei um exemplo de uma mutação que foi uma mutação, entre aspas, benéfica, mas nem sempre a mutação é benéfica, tá? A mutação, ela ocorre de forma aleatória, ela pode ser benéfica ou não. Nesse caso,
ela foi benéfica por quê? Porque ela levou uma melhor adaptação daquele coelho com aquela coloração ao ambiente e foi selecionado. Essa coloração foi selecionada. Tranquilo? Beleza. Bom, então entendemos o que é cromossomo, o que é gene e o que é DNA, certo? Vamos olhar então um pouquinho agora, galera, essa imagem aqui que ela representa um cariótipo. Cariótipo é uma representação do conjunto de cromossomos de um determinado organismo. Nesse caso, eu estou demonstrando para vocês o cariótipo humano, tá? A gente sabe que a nossa espécie, ela tem 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Então, reparem, aqui os cromossomos eles estão pareados, né? Nós temos 23 pares de cromossomos, sendo que esses 22 pares que estão circundados aqui, ó, eles são chamados de cromossomos autossômicos. O que significa dizer? Significa dizer que esses 22 pares, eles estão presentes tanto nos homens quanto nas mulheres, tá? E toda a informação, todos os genes presentes nesses cromossomos, eles estão presentes igualmente em homens e mulheres. O que determina o sexo na nossa espécie é esse último par de cromossomos, que é o 23º par, que é chamado de cromossomo sexual. E aí, no caso, nós temos duas possibilidades. O 23º par, ele pode ser XX, são dois cromossomos iguais, dois cromossomos X, ou ele pode ser XY, cromossomos diferentes, um cromossomo X e um Y. No caso de dois cromossomos X, a determinação do sexo será feminina. Então, nesse caso, eu tenho, se a gente for imaginar um cariótipo onde o cromossomo sexual é XX, significa que é um cariótipo humano, nesse caso, de uma mulher. Mas se a gente estiver analisando um cariótipo de um homem, a gente vai ver que o último par de cromossomos, o 23º, ele vai ser um XY. Outra coisa interessante, como nas mulheres a gente tem dois cromossomos iguais, a gente diz que o sexo feminino na nossa espécie, ele é homogamético. Homo significa o mesmo, tá? Então, homogamético porque são dois cromossomos iguais. Enquanto que nos homens, a gente diz que, para a nossa espécie, o sexo masculino ele é o heterogamético. Hétero significa diferente. Por quê? Porque a gente tem dois cromossomos diferentes. Os cromossomos sexuais são diferentes. Tranquilo? Ok. Não sei se vocês repararam, mas eu representei os cromossomos em vermelho, em rosa, né? E em azul. Na realidade, o que eu queria demonstrar com isso? Que, no nosso caso, a gente recebe 23 cromossomos da nossa mãe, que estão representados em rosa. Então, todos os cromossomos rosa são cromossomos maternos. E a gente recebe 23 cromossomos do nosso pai, que estão representados em azul. Beleza? Então, esses são os cromossomos paternos. Ou seja, a gente recebe um lote de cromossomo da nossa mãe, com 23 cromossomos maternos, e um lote de cromossomo do nosso pai, com 23 cromossomos, tá? E esses cromossomos, eles vão se parear, de certa forma, por quê? Porque eu sempre vou ter um cromossomo correspondente materno e um cromossomo correspondente paterno. Quando eu digo que a gente recebe esses cromossomos dos nossos pais, em que momento que a gente recebe? A gente recebe no momento da fecundação. Por quê? O que vai acontecer? Então, vamos lembrar aqui. Vou deixar o cariótipo aqui de lado. Vamos lembrar. Isso aqui seria o óvulo. E isso aqui seria o espermatozoide, tá? Reparem que o óvulo, ele só tem cromossomos rosa, vermelho, ele só tem cromossomo materno. E ao invés dele ter 46 cromossomos, ele tem apenas 23 cromossomos. Então, o óvulo, assim como o espermatozoide, as células sexuais, os nossos gametas, eles são células especiais. São as únicas células do nosso corpo que contêm metade do número de cromossomos da nossa espécie. Todas as outras células do nosso corpo contêm 46 cromossomos. Todas as células que contêm 46 cromossomos são chamadas de células somáticas, enquanto que os gametas, especificamente, eles têm metade do número de cromossomos
né? E aí eles vão ter apenas 23 cromossomos não pareados, que não formam pares. Então, o que vai acontecer? Na fecundação, a fecundação vai ocorrer a fusão entre o espermatozoide e o óvulo. O núcleo do espermatozoide vai entrar no citoplasma do óvulo e vai se fusionar com o núcleo do óvulo, gerando a primeira célula do organismo, que é o zigoto, ou célula-ovo. E o zigoto ele vai conter tanto os cromossomos que vieram do espermatozoide, os cromossomos paternos, quanto os cromossomos que vieram do óvulo, o cromossomo materno. Como eu tinha 23 cromossomos no óvulo e 23 cromossomos no espermatozoide, no zigoto agora eu vou ter quantos? 46. 46 cromossomos ou 23 pares, porque lembre-se, para todo cromossomo materno há um correspondente paterno. Tranquilo? Então é isso. Essa célula que tem 2 lotes cromossômicos, um lote que recebeu da mãe e um lote que recebeu do pai, ela é chamada de célula diploide, ou 2Ns. Di significa 2. Ploidia faz referência ao número de lotes de cromossomos, ok? Já os gametas, que só tem um lote cromossômico, eles são chamados de células haploides, ou N, tá? Então, as únicas células haploides do nosso organismo são os gametas. As demais células são células diploides. Por quê? Porque a partir do momento que houve a formação da célula-ovo, ou do zigoto, essa célula ela vai começar a se dividir para formar todas as demais células do corpo. E esse processo de divisão celular, ele vai ser um processo de divisão clonal, onde uma célula diploide ela vai gerar 2 células diploides também. E, posteriormente, essas 2 células vão gerar 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente, gerando um embrião que vai se desenvolver, dando origem a um novo organismo, ok? Então, esse processo de divisão celular que vai ocorrer para a formação de todas as células somáticas, ou seja, células que formam o nosso corpo, que são células diploides, é esse processo aqui, onde a gente tem, inicialmente, uma célula 2N, ou uma célula diploide, né? Que vai, primeiro, fazer cópia de todo o seu material genético, então ela replica todo o seu material genético, todo o DNA, e posteriormente ela vai se dividir, gerando 2 células geneticamente idênticas, também diploides. É um processo clonal, onde as células filhas são idênticas, geneticamente idênticas à célula-mãe. E a partir de uma célula diploide, eu vou gerar 2 células diploides. Esse processo é denominado de mitose. Então, a mitose é um processo de divisão celular em que uma célula diploide gera 2 células diploides geneticamente idênticas, ok? Todas as células somáticas são formadas a partir desse processo. Entretanto, a gente viu que os gametas são células haploides. Então, o processo de divisão celular para originar os gametas ocorre de forma diferente. É um processo que ocorre apenas em células específicas nas nossas gônadas, ou seja, nos ovários das meninas e nos testículos dos homens, tá? E esse processo, que é chamado de meiose, ele parte de uma célula diploide, 2Ns, que da mesma forma ela vai fazer cópia do seu material genético, vai duplicar o seu material genético, só que ao final ela vai originar 4 células haploides, ou N, geneticamente diferentes. Se vocês lembrarem, lá no videozinho de recombinação genética, eu expliquei por que as células que são originadas nesse processo de meiose, elas são geneticamente diferentes, e isso é extremamente importante para a variabilidade genética, beleza? E, obviamente, para o processo de evolução. Então, tá tudo ligado. Ok, só para mostrar, então, ó, um modelinho que a gente tem aqui. Isso aqui seria uma célula diploide, 2N, que, caso ela sofra mitose, ela vai gerar, ó, 2 células geneticamente idênticas a ela, 2 células também diploides, ok? Mas, se a gente estiver falando de uma célula germinativa, que é uma célula que vai dar origem aos nossos gametas, essa célula ela vai sofrer meiose,
e ela vai gerar 4 células geneticamente diferentes. Importantíssimo para o processo de reprodução sexuada, para a variabilidade genética numa população e principalmente para o processo de evolução da espécie. Beleza. Só quero falar de um outro conceito importante, voltando aqui no cariótipo brevemente, que a gente comentou então que nossa espécie tem 23 pares de cromossomos. E quando eu me refiro aos pares, eu estou dizendo que um cromossomo do par tem origem materna e o outro cromossomo tem origem paterna. E esses cromossomos, estruturalmente, eles são iguais. Então eu tenho, olha, que o par de cromossomos número 1, esses 2 cromossomos, eles vão ter o mesmo tamanho, o mesmo formato e a mesma composição gênica. Isso vai acontecer para o par de cromossomos número 2, número 3 e assim sucessivamente. Para todos os cromossomos autossômicos e também para os cromossomos sexuais das meninas XX. Só no caso dos homens, o último par, o 23º, ele não tem essa correspondência entre os cromossomos, tá? Esses cromossomos que formam pares correspondentes, então aqui eu vou mostrar para vocês, vamos supor que esse aqui é o par de cromossomos número 1, esse aqui é o cromossomo originado de origem paterna, esse de origem materna. Eu tenho aqui o par de cromossomos número 2, um de origem paterna e outro de origem materna, par de cromossomos número 3 e assim sucessivamente. Reparem que esses cromossomos eles têm o mesmo formato, né, quando eles estão pareados. E a gente define a numeração do cromossomo na nossa espécie em ordem decrescente de tamanho. Então, o par de cromossomos número 1 é o maior de todos, o par de cromossomos 2 o segundo maior e assim sucessivamente. E esses cromossomos, então, pareados, que têm a mesma estrutura e a mesma composição gênica, eles são chamados de cromossomos homólogos. Então, aqui eu tenho um par de cromossomos homólogos número 1, par de cromossomos homólogos número 2, número 3 e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, além desses cromossomos homólogos, eles terem o mesmo formato, eles também têm, olha, a mesma constituição gênica. Então, vamos supor, galera, que cada corzinha dessa aqui seja a representação de um gene que vai determinar uma dada característica. Por exemplo, gene verde vai determinar a cor de olhos, gene rosa, cor do cabelo, gene amarelo, tipo sanguíneo, e assim sucessivamente. Então, reparem que as nossas características, elas são formadas a partir de 2 genes alelos. Um que eu recebi do meu pai e um que eu recebi da minha mãe. Só que, como a gente comentou, os genes alelos, eles podem ter variações, pequenas variações. Então, vamos supor, olha só, que... Deixa eu botar aqui. Eu tenho aqui, ó, o cromossomo paterno. Ops. E aqui o cromossomo materno, tá? E eu tenho os genes para determinadas características, sendo que, neste caso, então vamos analisar o primeiro gene, que é o gene verde. Para o gene verde, vamos supor que nós temos 2 alelos iguais. E eu denominei esse alelo de Vzão. Então, eu vou ter o alelo Vzão que eu herdei do meu pai e um alelo Vzão que eu herdei da minha mãe. Então, aqui eu tenho 2 alelos iguais. Entretanto, para o gene rosa, eu tenho alelos diferentes. Eu tenho um alelo Rzão, que eu herdei do meu pai, e eu tenho um alelo Rzinho, ou seja, ele tem uma pequena variação na sua sequência de nucleotídeos que vai levar à formação de uma outra proteína para aquela mesma característica. Tá? E aí eu vou ter, então, que nesse caso eu tenho um Rzão que eu herdei do pai, um Rzão que eu herdei da mãe, e assim sucessivamente. O que eu quero que vocês lembrem? Que uma característica, quando ela é determinada por 2 alelos iguais, nós dizemos que aquele organismo, para aquela característica, ele é homozigoto. Homozigoto, tá? Homo é igual. Então, quando nós temos 2 alelos iguais determinando uma característica, o organismo para aquela característica ele é homozigoto. Então, no caso aqui, ele é homozigoto para a característica determinada pelo alelo Vzão. Só que para o alelo R
e Rzinho, como ele tem dois alelos diferentes, para essa característica ele vai ser heterozigoto. No caso do alelo do gene A, né? Que a gente tem o alelo Azão e o alelo Azinho. Como são diferentes, ele é heterozigoto para essa característica. Para o gene B, tem dois alelos iguais, Bzinho, Bzinho, então ele é homozigoto. Para o gene laranja, o gene L, ele vai ser também homozigoto, porque ele tem Lzinho, Lzinho. E para o gene P e para o gene M, como ele tem alelos diferentes, ó, Pzão, Pzinho e Mzinho, Mzão, ele vai ser heterozigoto também para ambos esses genes. Tranquilo, galera? Então, o organismo, se ele tiver alelos iguais para uma determinada característica, ele é dito homozigoto, ou ele pode ser também chamado de puro. Homozigoto e puro é a mesma coisa, são dois alelos iguais. Enquanto que se ele tiver alelos diferentes, ele é chamado de heterozigoto ou híbrido. Beleza? É isso. Bom, entretanto, vocês repararam que a gente tem, eu representei alguns alelos com letra maiúscula e alguns alelos com letra minúscula, certo? Por quê? Porque pode haver uma relação de dominância e recessividade entre os alelos. Então, a gente tem, ó, uma outra definição importante, que é a definição do que é um alelo dominante e o que é um alelo recessivo. O alelo dominante, pessoal, é aquele alelo que, mesmo em cópia única, ele vai determinar a característica, ele vai expressar, manifestar aquela característica. Enquanto que o alelo recessivo, ele só manifesta a característica em dose dupla, ou seja, em homozigose. Então, gente, a gente tem que um alelo dominante, ele vai ser expresso tanto em homozigose, quando eu tiver os dois alelos para aquela característica, quanto em heterozigose. Reparem que a heterozigose é que vai definir quem é um alelo dominante. O organismo heterozigoto, ele sempre vai expressar a característica dominante. Por quê? Porque um único alelo já é suficiente para manifestar aquela característica. Enquanto que, no caso do alelo recessivo, ele só é expresso em homozigose, sempre. Para ocorrer a expressão da característica recessiva, eu tenho que ter dois alelos para aquela característica, beleza? Voltando ao exemplo do coelho, vamos supor, então, que o organismo, o coelhinho, que é azão, azinho, ele tenha pelagem preta. Isso significa dizer que a cor preta, nesse caso, ela é dominante. Sempre a característica expressa no heterozigoto, quando há uma relação de dominância e recessividade entre os alelos, sempre aquela característica é a característica dominante. Então eu sei que, obviamente, o camarada azão, que tem dois alelos dominantes, ele também vai ser preto. E o coelhinho marrom, ele só vai ocorrer quando eu tiver dois alelos azinho, ou seja, em homozigose. Tranquilo? Por fim, o último conceito importantíssimo que vocês têm que ter em mente é o conceito de genótipo e fenótipo. Genótipo, pessoal, é o conjunto de todos os genes alelos de um determinado organismo, tá? Então, por exemplo, para a coloração, para a cor do pelo do coelhinho, eu posso ter que o coelhinho ele pode ser azão, azinho ou azinho. Então, eu tenho 3 possíveis genótipos. O genótipo ele é determinado unicamente pelas informações genéticas daquele indivíduo, tá? Entretanto, o que é o fenótipo? O fenótipo é a característica detectável, a característica observável. Nem sempre observável a olho nu, mas é a característica detectável de fato, tá? E aí, o que vai ser detectado, neste caso, para esses genótipos? A cor do pelo. Então, a cor do pelo, nesse caso, é o fenótipo. E aí eu tenho 2 fenótipos possíveis. Por quê? Porque eu tenho o coelho preto, azão, lembrando que essa característica é dominante, e o coelho preto, azão, azinho, já que é dominante, essa característica é expressa em heterozigose. E coelho marrom, que vai ocorrer quando um indivíduo tiver 2 alelos azinho, quando ele tiver o genótipo azinho.
Então, reparem, eu tenho aqui 3 possíveis genótipos, mais 2 possíveis fenótipos, tá? Então, quando eu falar de proporção genotípica ou algo nesse nível, eu estou querendo que você avalie a proporção em relação ao genótipo, aos genes alelos, as possibilidades em relação aos alelos. Quando eu falo de proporção fenotípica, eu estou me referindo à característica detectável, nesse caso, cor do pelo, preto ou marrom, tá? Por fim, só lembrando, pessoal, que o fenótipo, ele é determinado pelo genótipo, mas ele pode ser influenciado pelo meio, tá? Nem sempre, mas em muitos casos. Então, a gente tem, por exemplo, vamos lembrar aqui, cor da nossa pele. Quanto mais a gente toma sol, mais moreno a gente vai ficando. Então, a gente tem a nossa determinação genética da cor da nossa pele, mas ela é influenciada pelo ambiente, pelo meio, por você tomar sol. A mesma coisa, se você não tem uma boa nutrição quando você é criança, você pode não atingir a altura máxima que você atingiria de acordo com o seu genótipo. Por quê? Porque aquela característica também pode ser influenciada pelo meio. Nem todas as características podem ser influenciadas pelo meio. Tipo, sanguíneo, por exemplo, não tem como ser influenciado pelo meio. Você tem o seu genótipo para o tipo sanguíneo, né? E você vai ou não expressar uma proteína na superfície das hemácias de acordo com aquele genótipo, aqueles alelos que você recebeu, tá? E é independente do meio. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Um beijinho para vocês, até a próxima. Tchau!